Superior Tribunal de Justiça analisa caso de parcelamento de dívida tributária de cervejaria em mais de 2.000 anos. A FNA e Ouro Gestão de Franchising e Negócios deve ao Estado do Rio de Janeiro a importância atualizada de 1,2 bilhão de reais em débitos não pagos de ICMS. A empresa tenta se beneficiar de lei do Estado que permite parcelamento especial de dívidas de mais de 10 milhões de reais, que possibilitaria eles parcelarem o débito por 2.097 anos, 7 meses e 15 dias, terminando a quitação no ano de 4.105. O valor da parcela representaria 2% da receita bruta da empresa. O Estado do Rio faz uma contraproposta de um parcelamento em 60 vezes ou a possibilidade de penhorar e expropriar bens da empresa. Na Justiça do Rio de Janeiro, em segunda instância, a Procuradoria Estadual reverteu derrota que teve na primeira instância. No STJ, apenas o ministro Napoleão Nunes votou e decidiu favorável à FNA. Então, um caso tipicamente brasileiro. Né? Uma grande empresa, deve aos cofres do Estado do Rio de Janeiro 1,2 bilhão de reais em débitos de ICMS não pagos. Esse é o nível, esse é só mais um caso do nível de sonegação tributária que existe no Brasil. E todo o discurso liberal que a gente viu nos últimos 5 anos, a gente tem que ter controle fiscal, a gente tem que controlar as contas públicas, se pautaram em um único argumento repetido milhões de vezes: não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. O Estado não tem dinheiro para manter os programas sociais. O Estado tem que controlar suas contas públicas por 20 anos. Nós passamos uma emenda à Constituição que, na prática, travou a Constituição garantista, Constituição que garantia tantos direitos, que garante tantos direitos, travou a sua efetividade, a PEC do teto de gastos, trava, que a gente viu o próprio governo Bolsonaro, de extrema direita, um governo que a política econômica é pautada pelo extremo neoliberalismo, tendo dificuldades de se conformar com o teto de gastos. Porque a gente teve uma pandemia, a gente teve uma crise de saúde pública que foi necessário, mesmo a um governo de extrema direita, promover políticas de distribuição de renda para que as pessoas não morressem, para garantir que a economia não travasse. E a gente já comentou aqui o impacto disso sobre a economia, como que foi. Tudo isso, e a gente tem empresas no Brasil que devem ao Estado brasileiro dívidas bilionárias. Uma empresa, uma cervejaria do Estado do Rio de Janeiro que deve 1,2 bilhão de reais, quer parcelar o débito por mais de 2.000 anos. E o judiciário na primeira instância no Rio de Janeiro, não, tá bom, você quer parcelar o débito em 2.000 anos, você tem sim esse direito. Tem sim esse direito. A parcela, se permitir esse parcelamento de uma dívida, de parcelar a dívida em mais de 2.000 anos, cada parcela vai representar 2% da receita bruta da empresa. 2%. Se você, cidadão comum, que está assistindo aqui minha live, estiver assistindo esse vídeo, se você fizer um empréstimo ou tiver um débito
E se comprovar que você não tem condições de arcar com esse débito, fizeram um empréstimo e precisar pagar as parcelas desse empréstimo, e se verificar que você não tem condição de pagar sem comprometer as suas condições de vida, ainda assim, muitos entendimentos são de que pode-se penhorar e você pode se obrigar a pagar com até pelo menos 30% da sua renda. Você recebe um salário mínimo, o juiz ainda assim pode te condenar a pagar um parcelamento ou um empréstimo que você tiver com 30% dessa renda. 30%. Você recebe um salário mínimo. Ainda pode o banco, ou uma financeira, qualquer pessoa que você estiver devendo pode abocanhar 30%. Essa empresa deve de imposto não recolhido no estado do Rio de Janeiro 1,2 bilhão de reais. 1,2 bilhão. Eu não sei nem imaginar essa quantidade de dinheiro. 1,2 bilhão de reais. E ela vai pagar, se a justiça concordar que ela tem direito a esse parcelamento especial, ela vai pagar o débito dela em parcelas que vão representar 2% da sua renda. 2% da receita bruta da empresa. Um parcelamento de 2.000 anos. Não tem nem lógica você pensar um pedido desse. E olha que a Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em primeira instância, deu ganho de causa para a cervejaria. Para a cervejaria. Não falou, não, você quer parcelar um empréstimo, uma dívida tributária de 1,2 bilhão de reais por mais de 2.000 anos, tudo bem. Nem deve exigir, não tem nem possibilidade de imaginar como que vai ser a situação do país no ano de 4.105, quando esse empréstimo iria acabar. Não tem condição de o judiciário aceitar isso. E aí, em segunda instância, a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro conseguiu reverter a decisão de primeira instância e, em recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que havia mantido a decisão de primeira instância. E agora você chega com esse recurso no STJ, não está decidido ainda, o julgamento se iniciou na segunda-feira, dia 7, um ministro só do STJ votou, e votou favorável à empresa. Não, vocês têm ideia do que o judiciário brasileiro está discutindo? Está discutindo que uma empresa que deve 1,2 bilhão de reais para um estado do país em imposto não recolhido, pode parcelar o seu débito em 2.000 anos. Em 2.000 anos. Isso é inimaginável. Você levar 2.000 anos para pagar um débito. Se fosse uma pessoa que não tivesse condições, se fosse realmente uma empresa que não tivesse condições, fosse uma pequena empresa, o parcelamento vai representar 2% da receita bruta da empresa. Não tem como essa história ser mais ridícula. Não tem como ser mais ridículo do que isso. Permitir uma empresa parcelar com 2% da sua receita bruta, tributos atrasados, e aí você tem o discurso mais uma vez, de novo. O Estado não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro. O Estado não tem dinheiro porque as grandes empresas só negam imposto. Que as grandes empresas não pagam o que deve para o Estado brasileiro. E a gente elegeu um presidente pautado em uma ideologia burra, uma ideologia de extrema direita burra, de que imposto é roubo, mas que
essa ideologia só beneficia o grande capital, que tem condições de pagar imposto. Você quer saber, imposto é roubo? É sim, imposto é roubo quando? Quando uma grande fortuna que tem condições de comprar avião particular, iate particular, não é tributado em nada, e quando é tributado pode sonegar o quanto quiser que vai ficar impune, e você, se atrasar o IPVA do seu carro financiado 48 vezes, tem o seu carro rebocado, tem o seu carro apreendido na primeira blitz que você parar. E tem que voltar para casa a pé. É isso. Nesse contexto, o imposto é roubo, sim. Está roubando de você. Porque exonera as grandes fortunas de qualquer responsabilidade tributária e coloca todo o custo do Estado nas suas costas. Nesse aspecto, o imposto é roubo mesmo. Nesse aspecto, o imposto é roubo. Está roubando de você, está roubando de nós, está roubando de todos nós. Que deixamos de ter o serviço público de qualidade no argumento de que não tem dinheiro, enquanto os grandes conglomerados econômicos do país sonegam a importância de 1,2 bilhão de reais. E quando já não podem mais sonegar, que são cobrados judicialmente esse débito, falar, tá bom, vamos pagar. Enquanto? Num parcelamento de 2.000 anos. Isso é roubo. Isso é roubo aberto e descarado contra a população brasileira. Está roubando de mim, de você, do nosso futuro até mesmo. Inimaginável uma situação dessa. Se pensar que o judiciário está cogitando, lógico que existem situações e em algumas situações essa legislação do Estado do Rio de Janeiro pode ser útil em considerar que débitos volumosos como esse de mais de 10 milhões, como é a lei no Estado do Rio de Janeiro que essa empresa tenta se aproveitar, pode ter uma previsão de um parcelamento especial. Mas nunca é de se imaginar, não faz sentido nenhum de que essa lógica seja aplicada a uma empresa, primeiro, que deve 1,2 bilhão de reais para o Estado e que o parcelamento vai impactar em 2% da sua receita. Não tem justificativa racional nenhuma que justifique beneficiar essa empresa com esse parcelamento. O ministro Paulo Guedes constantemente fez toda a campanha política de onde vai conseguir 1 bilhão de economia ou de recurso para fechar as contas públicas ou para deixar as contas públicas no país saudável. E todos os seus projetos envolvem cortar direito dos previdenciários, direitos trabalhistas, direitos dos servidores públicos de baixo escalão. Então envolve tirar o dinheiro meu, seu, de todos os trabalhadores desse país. Mas, ministro, quer saber onde você vai encontrar bilhão de economia e vai poder fechar as contas públicas? Cobrando das grandes empresas! E nem precisa passar imposto sobre grandes fortunas, ao que parece, como a Argentina fez. Basta cobrar os impostos atrasados. Cobra os impostos atrasados das grandes fortunas, que o Brasil tem 1 bilhão de caixa. De uma empresa só até. Cobra o imposto dessa cervejaria, que tem um débito de 1 bilhão, que você encontra 1 bilhão no orçamento. Muito fácil. Não vai precisar precarizar direitos sociais, não vai precisar passar teto orçamentário, congelar teto orçamentário, não vai precisar destruir direitos dos servidores públicos, não vai precisar de nada disso. Mas a realidade brasileira é outra. Se protege o grande capital, que o grande capital tem o direito de sonegar.
porque ele convenceu a grande parcela da população que não tem condições de sonegar, que no primeiro ato de sonegação tem sua propriedade toda apreendida e expropriada para pagar o débito, conseguiu convencer essa população de que imposto é roubo. Imposto é roubo só na lógica de que você, todos nós somos tributados, altamente tributados, enquanto a grande fortuna, não vou pagar, não. Um bilhão de imposto atrasado, o que é isso? Não vou, não preciso. Parcela aqui, 2.000 anos, tá bom. Daqui a 2.000 anos eu pago isso. É ridículo essa notícia.